Queridos, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Graça e paz a todos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para estudarmos o livro de Lucas. Pedimos, aliás, o livro de João. Pedimos que o Senhor possa nos ensinar e possa nos ajudar também, Senhor, a termos lições práticas para as nossas vidas, no nosso dia a dia, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui no livro de João, neste caso o Evangelho de João, e já tínhamos falado na aula anterior que o Evangelho de Lucas apresenta Cristo como Filho do Homem, quanto que o Evangelho de João apresenta Cristo como Filho de Deus. Agora, a questão aqui que não quer calar é qual é o propósito do Evangelho de João. Primeiro, como já dissemos, que Lucas apresenta Cristo em sua humanidade como Filho do Homem. E João retrata, neste caso, retrata Cristo em sua deidade como Filho de Deus. O propósito de João é apresentar Cristo em sua deidade. João selecionou os sinais que usou com propósito apologético, de gerar convicção intelectual. Neste caso, o propósito de João aqui é que os seus leitores, a sua audiência, creia no nome de Jesus e, ao crer, também tenha vida. E é por isso que a ideia aqui que João tem, numa perspectiva apologética, é gerar convicção intelectual e espiritual. Intelectual no sentido de só crer, porque a crença envolve o intelecto também, e para que, ao crer, como consequência dessa crença, tenhas vida, não é? Vindo de Cristo Jesus, ou uma vida baseada em Cristo. O verbo chave em João é crer, o que requer tanto conhecimento quanto volição. Não é apenas uma questão de volição, de vontade, mas é também uma questão de conhecimento. Também e vice-versa, não é? João apresenta Jesus como o divino Filho de Deus e escreve para fortalecer a fé da igreja. Trata da natureza da pessoa de Cristo e do significado da fé nele. O que é que significa fé em Cristo Jesus? Qual a implicação da fé em Cristo Jesus? Então, o propósito do livro está claramente definido nos versículos 30. Não é? Vamos ver aqui, versículo 30 de João, capítulo 20. O texto diz o seguinte, não é? Versículo 30 e 31. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Filho, ou que Jesus é o Cristo, neste caso, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, este é o propósito. Crer, e ao crer em Cristo, tenha-se vida, e esta vida baseada nele, não numa outra pessoa. Não é baseado em uma igreja, em um pastor, em um líder, mas é uma vida baseado nele, neste caso, Cristo Jesus. Que dados importantes podemos ter nesta obra ou neste livro? Quase 93% do material contido em João é único. Por isso, João é um evangelho suplementar. É diferente de Mateus, Marcos, Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos, neste caso, os evangelhos sinóticos que têm uma visão conjunta, como o termo já diz, sinóticos, não é? Uma visão conjunta e tem muitas semelhanças na sua abordagem. Claro que cada um vai tirar sua fotografia, Mateus apresentando Jesus como rei, Marcos apresentando Jesus como servo, Lucas Jesus como filho de homem, como homem, tiram uma fotografia com esta ênfase, ou com uma ênfase diferenciada, mas tem muitas semelhanças, até em termos de textos, textos que podem encontrar em Mateus, encontra em Marcos, e os mesmos textos também podem encontrar em Lucas. Então, o que nós estamos a tentar aqui mostrar, não é? É que este livro, este evangelho, este livro é suplementar, complementa Mateus, Marcos, Lucas, traz
uma fotografia de Jesus que não vai encontrar nesses três evangelhos, nos sinóticos. Traz algo diferente. Na verdade, vem para enriquecer. Graças a Deus que não é contraditório, não havia espaço para isso acontecer, não é de contradição, mas é algo para acrescentar, para suplementar e também para enriquecer a abordagem sobre a vida de Cristo. O livro de João é ocasionalmente chamado de o livro dos sete sinais, já que o autor escolheu sete sinais milagrosos para com eles revelar a pessoa e missão de Jesus. O Evangelho de João destaca a divindade de Jesus Cristo, Filho de Deus, enquanto Lucas vai discutir, vai refletir ou vai apresentar, vai destacar a humanidade de Cristo. O Evangelho de João mostra que Cristo é o Filho de Deus, alguém que tem a essência e natureza divina. Isto não é contradição. Pelo contrário, é algo suplementar, é algo que vem complementar o que o outro não pôde abordar com maior contundência. É o Evangelho que declara mais diretamente sobre as prerrogativas de sua divindade. Cristo aqui reclama sua divindade, no sentido mesmo de apresentar a sua divindade, mostrar que antes de Abraão ele era, e ele é o eu sou, e depois vamos ver representado no vídeo que vamos praticamente projetar no fim. A palavra crer, nas suas diversas formas, aparece mais de 100 vezes. Pode não vir necessariamente a palavra crer, literalmente, pode vir outras palavras, mas que significam crer. Então, aparece esta palavra nas suas diversas formas, vai aparecer mais de 100 vezes nesta obra, neste evangelho. É o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo, mais do que todos os outros juntos. Até porque este é um evangelho que quase prepara a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que é outro consolador que virá. Então, este evangelho prepara a vinda do Consolador, a vinda do Halos, o outro que é semelhante a Cristo, não é? Que em Atos vamos ter mesmo a sua descida no capítulo 2. Qual é a palavra-chave deste evangelho? É Jesus, o Filho de Deus, e o versículo-chave, não é? Os versículos-chave que nós temos é João 1, versículo 11 a 13. Eu acho interessante lermos pelo menos os versículos-chave e podemos vir a ler. 11, 13, o texto diz: Veio para o que era seu, mas vocês não receberam. No entanto, a todos o que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto está claro: veio para o que era seu, os judeus, e alguns judeus, provavelmente a maioria, não lhe recebeu. E o texto diz: mas a todos, para dizer que dentro do judaísmo, nos judeus, povo Israel, povo israelita, os judeus, há alguns que receberam aquele Jesus, pese embora tenha sido rejeitado por a maioria deles. O texto aqui diz: mas a todos que o receberam, que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para dizer que os que creram no nome de Cristo Jesus foram adotados como filhos de Deus. E essa adoção não é resultante de vontade do homem, de vontade dos pais, de nascer numa cultura religiosa ou nascer num lar de natureza religiosa. Não, mas é produto da vontade de Deus, não é que a pessoa nasce de novo. Versículo 20 e 30 e 31 já tínhamos lido, não é que essa é a razão pela qual foi escrita esta obra. Há uma apologia intelectual e espiritual, intelectual na questão de crer, que envolve conhecimento e evolução, não é? A questão espiritual que, ao crer que as pessoas tenham vida, mas e vida, não é? Que é baseado, que é fundamentado em Cristo. Depois temos capítulo 3, onde há aquela discussão, ou seja, nem discussão, é uma conversa entre Jesus e Nicodemos, um diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus fala para Nicodemos como líder religioso que é necessário que ele nasça de novo, que a questão não é necessariamente a posição que Nicodemos tem
a questão mais central e mais fundamental é que Nicodemos nascesse de novo. Também temos a questão de vista panorâmica. As 5 seções básicas deste evangelho vão apresentar Cristo como Filho de Deus também. No primeiro bloco, na primeira sessão, temos a encarnação do Filho de Deus, não é que pode-se ler no capítulo 1, nos versículos apresentados. Temos a apresentação do Filho de Deus na segunda sessão, e temos a oposição do Filho de Deus, a preparação dos discípulos pelo Filho de Deus, e temos a crucificação e ressurreição do Filho de Deus. Então, estamos a perceber que este evangelho, em todas as suas sessões, tem ênfase na questão da filiação divina de Cristo, na questão da deidade de Cristo, da essência divina ou da natureza divina de Cristo. E é interessante que é exatamente por conta desta proclamação dele como Filho de Deus que ele vai ser oposto às reações dos fariseus em relação à deidade de Cristo. Qual é a contribuição deste texto ou deste livro, deste evangelho para a Bíblia? João é o mais seletivo, temático e teológico dos evangelhos. Não é? Um dos fatores singulares do evangelho de João é o prólogo sublimemente teológico. Exatamente. Se nós vermos o capítulo 1, não é? João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Praticamente, João nos tira, entre aspas, da dimensão da humanidade e nos lança a uma dimensão divina, da deidade, para mostrar que Cristo, além de ser homem, ele também é Deus. E outra contribuição é que este evangelho fornece um incomparável quadro da encarnação da verdade, vida e glória do Deus eterno. Neste caso, Cristo é a própria encarnação da verdade. E a encarnação da verdade, esta verdade que dá a vida, e o próprio Cristo é a própria vida. João mostra também a relevância da palavra viva para todos os homens. E como é que Cristo é visto nesta obra, neste livro? Este livro apresenta o mais poderoso exemplo da deidade do Filho de Deus encarnado em toda a Bíblia. A deidade de Cristo pode ser vista em suas afirmações. Eu sou. Quando ele diz que eu sou o pão da vida, neste caso, eu sou o sustento, não é? Eu sou a provisão do seu sustento, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, aquele que ilumina o mundo. Eu sou a porta, não é? Eu sou o bom pastor e nada, não é? O texto que podemos ver de Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que esse texto na questão do original é que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Pode nos faltar comida, pode nos faltar pão, até dinheiro e mais outras coisas, mesmo até saúde. No entanto, Deus não nos falta, porque em todas essas coisas, Deus ele se manifesta e também tem sido presente de diversas formas. E também ele é a ressurreição e a vida. Cristo aqui apresenta-se como eu sou a ressurreição e a vida. E isso está claro, se ele é a ressurreição, aquele que ressuscitou, não é como Deus ressuscitou, e ao mesmo tempo é capaz de dar vida e também de ressuscitar-nos no último dia. Neste caso, quando chegar o período de arrebatamento. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é? O caminho, a verdade e a vida é que Cristo, ele mostra que, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou ninguém pode ir ao Pai senão por mim, porque ele é o caminho. Significa que não tem atalhos, não tem outros caminhos, não são antepassados, o caminho não é o pastor, não é o papa, não é o sacerdote, não é mãe e pai, como muitas vezes tradicionalmente temos dito que são os nossos deuses. Não, Cristo é que é o caminho, é que é o caminho. E no mundo em que há uma tendência de se cultuar pastores, de culto à personalidade, é preciso voltarmos à tona, não é? Ou rebatermos fortemente estes cultos a figuras religiosas, mostrando que Cristo ele é a verdade e a vida. E Cristo ele diz: eu sou a videira verdadeira, não é? Que limpa aqueles ramos que dão frutos. Os 7 sinais podem ser vistos aqui, de 1 a 12, e os 5 testemunhos também destacam o seu divino caráter, neste caso, o caráter de Cristo como um ser divino.
Em certas ocasiões, Jesus se equipara ao eu sou do Antigo Testamento, neste caso, Yahweh, não é? Aquele que vai se apresentar a Moisés, vai dizer, olha, Moisés vai fazer, vai chamar a Moisés, e Moisés pergunta quem chuta o eu sou, não é? Vai dizer ao faraó que o eu sou me enviou a voz. Então, e Cristo vai se mostrar também como eu sou. Por isso que ele vai ter, os fariseus reagem negativamente diante dele, porque é como se este tipo aqui quisesse nos levar à idolatria de adorarmos a ele, porque ele se equipara ao eu sou. Mas é um fato. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou que perdoa pecados, ele é o eu sou digno de adoração, ele é o eu sou que faz parar a tempestade, ele é o eu sou. Algumas das afirmações mais cruciais de sua deidade se encontram nestes textos. Entretanto, a humanidade de Jesus pode ser vista em seu cansaço, quando ele descansa, não é? No capítulo 4, não é? Quando ele descansa um pouco, conversa com a mulher samaritana, e quando ele pede água, sua sede, não é? Mostra, de fato, que estamos diante de alguém que não é apenas divino, mas também é humano. Sua dependência, sua tristeza, sua alma perturbada, sua angústia e morte revelam que estamos diante de alguém que também é um ser humano. Agora, queridos, espero que tenham percebido, havendo alguma questão, sintam-se livres para colocar nas nossas plataformas oficiais. Vamos agora ver o vídeo, não é? Que vai nos falar um pouco daquilo que é este eu sou. Penso, logo. Descartes disse: penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência, Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo, e o outro disse, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço, o segundo se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio, e por mais que dure, terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço, e por maior que seja, é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem e origem pressupõe força criadora. Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos. Raciocine comigo então. Se tem idade, então existe. E se existe, por alguém foi criado. Assim como o Big Bang pelo haja-luz foi impulsionado. Por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias. Existe o Sol, os planetas e as estrelas. Existem anjos, animais, peixes e vegetais. Existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela. Tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não. Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo, eu grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo, foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo, a afirmação do próprio eu na torre de Babel. Eu sou a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo, o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou a adoração de Deus pelo que Ele simplesmente é. Eu existo, a voz da solidão. Eu sou a palavra que a toda a humanidade conforta. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes do barro rebelar-se contra ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções.
Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano. Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito, libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá, substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história, nascendo como um menino indefeso. Ele é presente no mundo, ferido pelo mal. Ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado, visitando a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração, plantando a semente do perdão. Ele está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver. Penso que está percebido que Cristo, Ele é da mesma natureza com o Pai. Ele é Deus, é o grande eu sou. Temos também aqui nosso projeto espiritual, que tem que ver, na verdade, com o nosso trabalho. Então, esperamos que durante esta semana vocês consigam responder sobre os fatores motivacionais, pontos de aprendizagem. Penso que vocês já dominam, já estão familiarizados com isso. Plano de ação de mudança. A questão também está relacionado com plano de ação de mudança, perdão, e partilhar também o que você irá começar a praticar, parar de praticar e continuar a praticar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que nos deu para estudarmos o livro de João de forma muito básica. Que o Senhor continue nos guardando, nos dando graça para podermos, Senhor, aplicar e viver de acordo com aquilo que o Senhor orienta. Que não seja simplesmente o parlear, o falar, não seja simplesmente o ter conhecimento teórico, mas buscarmos viver o que o Senhor nos desafia a viver neste lugar. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, até a próxima aula, que vamos tratar sobre o livro de Atos. Obrigado.